A Escola das Relações Humanas nasceu de uma experiência interessante, nasceu de uma via, de forma enviesada, mas foi fundamental, porque depois das duas primeiras grandes teorias que já tinham marcado a prática da gestão das empresas, tanto o período científico ali por Taylor, quanto o período clássico, né, nas obras de Fayol, estruturando as empresas, ainda assim a pessoa, né, os recursos humanos não eram tratados como recursos, né, ainda eram funcionários e havia lá um departamento para tratar dos assuntos das pessoas, o chamado departamento de pessoal, que era basicamente um núcleo da contabilidade, né, de admissão, demissão, registros e assim por diante, né, a relação fiscal entre funcionário e empresa, que era tão somente a relação que se tinha, né, a formalidade. Uma grande empresa americana, que é a General Electric, queria vender mais um de seus produtos, que é sistemas de iluminação. E assim eles pensaram em fazer uma experiência numa das suas fábricas, uma subsidiária, que fazia relés telefônicos na cidade de Chicago, num bairro chamado Hawthorne. Assim, essa experiência foi conhecida como experimento de Hawthorne. O que ela fez? Era uma grande indústria, né, americana da época, com 12 mil funcionários, pessoas ali morando ali em derredor da empresa, tal qual são as empresas chinesas de hoje em dia, né, se atraem uma multidão de pessoas que saem dos campos e vão para lá trabalhar em busca de emprego e assim por diante. E essa grande empresa, portanto, os seus diversos setores, muitas mulheres trabalhando, porque é um trabalho de precisão manual, as empresas em geral praticam essa configuração de recrutamento com as mulheres, porque elas têm muito mais habilidade do que os homens nesse trato, né? E assim, num dos setores apenas, eles avaliaram a produtividade média, digamos, 4, 5 peças por minuto. Num dos setores, na calada da noite, eles melhoraram a iluminação para avaliar nos dias subsequentes como se deu essa produtividade. Bom, muito bem. Nos dias seguintes, eles avaliando a produtividade, viram um notável, né, crescimento. E se manteve estável nos dias seguintes. Eles estavam quase abrindo a champanhe para comemorar o fato de que sim, cientificamente, se você melhora a iluminação da tua empresa, teus funcionários trabalham mais, portanto, aumenta a produtividade e que gera como resultado o aumento da lucratividade, que é o que interessa ao empresário, aos acionistas. Muito bem. Eles, portanto, para terminar a experiência, recuaram, né, voltaram atrás com a iluminação, como era antigamente, meio ruim, como eram das indústrias daquela época, imaginando que o gráfico da produtividade cairia também aos níveis anteriores. Só que aí aconteceu um problema. Esse gráfico teve uma queda muito pequena, quase imperceptível, e se manteve estável, muito acima do gráfico médio dos demais setores que não sofreram essa melhoria da iluminação por um período. E assim, portanto, se não é a iluminação que está causando aquele aumento de produtividade, o que mais seria? Eles não sabiam responder isso. E chamaram um psicólogo para tentar entender esse processo. Lá foi um australiano radicado nos Estados Unidos, lá, e vinculado a Harvard, o Elton Mayo, que como psicólogo entrou na indústria a fim de averiguar. Fez uma série de entrevistas e foi descobrindo todo um universo, né, toda uma prática nova, toda uma relação nova, relação entre o laço entre funcionário e empresa era muito maior do que o empresário imaginava até então, do que as teorias imaginavam até então. Imagina assim uma situação hipotética, né, figurada, ele entrando nas empresas e perguntando para aquela mulherada trabalhando: escuta, e aí, o que aconteceu? E a resposta delas, né, os patrões gostam de nós, os patrões valorizam nós, né, no sentido de que aquelas pessoas simples se sentiam valorizadas no campo do sentimento, não era a iluminação enquanto fenômeno ali físico que melhorava o ambiente de trabalho. De fato, pode e gera uma facilidade a mais de trabalhar, pode gerar um aumento de produtividade. Mas o aumento significativo se deu no campo do sentimento, essa relação do funcionário se sentindo valorizado, né, se sentindo ali querido, no sentido, né, de que uma empresa prestasse atenção e quisesse melhorar a vida desse trabalhador. Portanto, o estudo das relações humanas no ambiente de trabalho mudou completamente a forma como nós enxergávamos, então, aquela pessoa que exercia uma função, o funcionário. Olha, essa pessoa participa das relações, ela tem amizades nas empresas, conversa com fulano, conversa com ciclano. Descobriu-se, por exemplo, que grupos informais
que permitisse as pessoas conversarem nas pausas para trabalho, as pausas para descanso. Esses fatores eram muito mais importantes que o salário para motivá-los a trabalhar. Isso foi uma descoberta desse experimento que fez nascer essa escola de estudos, quando a psicologia, pela primeira vez, portanto, entra, invade a seara das empresas, e nós passamos a enxergar todo um universo comportamental que a psicologia vai estudar lá no behaviorismo, né, de behavior, que em inglês quer dizer comportamento, aí com Maslow, no estudo das motivações, são cursos que você tem também aqui disponíveis pelo SEI, você vai encontrar Douglas McGregor na teoria XY, quer dizer, uma série de psicólogos, de pensadores, né, sobre liderança. A partir da década de 70, esse estudo, né, foi se ampliando até chegar nos conceitos que nós temos, dos valores humanos, os conceitos de recursos humanos, e de, finalmente, se a pessoa trabalha em conjunto com outras pessoas, labor, o trabalho em conjunto, gera a palavra, ou está na etimologia da palavra colaboração. Então agora chamamos de colaboradores e não mais de funcionários. Vivemos uma outra etapa de fato. Claro que tem empresas que só apagaram do crachá funcionário e passaram a escrever colaboradores, né, para ficar dentro do politicamente correto, nessa nova visão de mundo, essa nova visão dessa dimensão social, né, que invadiu a seara das empresas. E não treinaram as pessoas a trabalhar de forma colaborativa. Você ainda vê nas empresas, que é muito comum, cada um na sua caixinha, cada um no seu setor, no seu departamento, e, em geral, falando mal dos outros setores da mesma empresa, né? Quer dizer, aquela sinergia pensada por Fayol na teoria clássica, né, da gestão da empresa dar uma direção, ficou talvez só no campo do pensamento, e as empresas de hoje são parecidas com a de 100 anos atrás, divididas em caixinha, e cada caixinha disputa com outra um espaço dentro da própria empresa, como se não fossem todos trabalhando dentro de um objetivo comum, olhando de forma um pouco mais macro. Então, agora o ser humano está dentro do processo a partir da teoria, da escola das relações humanas.